Lugares abandonados atraem a curiosidade de muitas pessoas. Muitos desses lugares possuem histórias incríveis e os fazem serem famosos. Você sabe que existe uma cidade abandonada onde existe uma queimada que dura mais de 50 anos? Um lugar amaldiçoado por pessoas doentes? E que existe uma ilha no Brasil que ninguém pode visitar? Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos, eu sou Adriana Bueno e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curta o vídeo e assine as notificações. Todo dia tem vídeo novo por aqui. Agora, eu vou te mostrar quais são os lugares abandonados que você não pode ou não deve visitar. Nosso vídeo contém lugares que são proibidos por governos ao redor do mundo de serem acessados em razão de seus interesses. Eles também são restritos por serem perigosos para a vida das pessoas. Todos esses locais possuem o status de abandonado. Vamos começar com um lugar que antes era cheio de vida e onde milhares de pessoas viviam até que um acidente envolvendo uma usina nuclear ocorreu. Estou falando de Fukushima, no Japão. Em 2011, um terremoto seguido de um tsunami desestabilizou equipamentos do local e provocou o derretimento de 3 reatores da usina. Consequentemente, radiação foi liberada e pessoas que moravam nas proximidades tiveram que deixar suas residências. Em 2013, houve um vazamento de água radioativa, o que piorou a situação no local. Aproximadamente 300 mil pessoas tiveram que deixar suas casas, se somados aos 2 acidentes. Apesar de alguns lugares terem sido liberados para a população local morar, outros que ficam mais próximos à usina continuam interditados e não há previsão para quando seus moradores poderão retornar. O governo japonês controla a entrada e saída de pessoas e proíbe que curiosos e turistas se aventurem pela região devido ao perigo da contaminação radiológica, justamente porque não há garantias de que um outro vazamento não irá ocorrer. Você já ouviu falar em Norton Brothers Land, em Nova York? Essa ilha, localizada no East River, já teve um hospital e uma fábrica. Porém, desde os anos de 1960, ninguém mais pode entrar lá. O local foi fechado devido a denúncias de que o local era usado pela máfia. Até 2007, a ilha era uma propriedade privada, mas nesse ano foi comprada pela prefeitura da cidade. O local então foi transformado em uma espécie de reserva ecológica e foi chamado por alguns de santuários de pássaros. Existe um plano de transformar o local em um parque, porém, atualmente a ilha está abandonada e fechada para qualquer pessoa. Muitas pessoas possuem uma grande vontade de ir para uma ilha tropical deserta sem nenhum ser humano para poder curtir a natureza e se livrar um pouco do estresse da vida. Mas a Ilha da Queimada Grande é um local que eu não recomendaria que você visitasse, ao menos que você goste de sentir fortes emoções. Localizada no litoral sul do estado de São Paulo, essa ilha possui uma enorme quantidade de serpentes e foi apelidada de Ilha das Cobras. Entre as espécies está a jararaca, uma cobra bastante venenosa. Se isso não bastasse, seu veneno se tornou mais potente do que as outras jararacas do Brasil, porque o alimento na ilha é escasso e por isso o veneno deve ser efetivo. No total, a Ilha da Queimada Grande possui 430 mil metros quadrados. O seu nome foi dado porque antigamente pescadores que pescavam na região ateavam fogo na vegetação para poder afastar as cobras. Hoje, devido à grande quantidade de serpentes, a Marinha proibiu o desembarque de qualquer embarcação no local. E se uma ilha de cobras não é o suficiente para te assustar, imagine então uma ilha pantanosa que tem um combo mortal: mosquitos transmissores de malária, mais crocodilos famintos em um grande número. Eu estou falando da ilha de Han Hiren, em Mianmar, um pequeno país localizado no Sudeste Asiático.
Para você ter ideia do quão perigoso é tentar viver nessa ilha, durante a Segunda Guerra Mundial houve uma batalha pelo controle do local entre ingleses e japoneses. De acordo com os relatos históricos, os japoneses que ocupavam a ilha foram praticamente dizimados antes mesmo dos ingleses chegarem à ilha. Cerca de 500 homens teriam sido mortos pelos crocodilos e pelas doenças espalhadas pelos mosquitos. Para você ter ideia, somente 20 soldados foram capturados e considerados sobreviventes no local. Aparentemente, os lugares abandonados tendem a ficar em ilhas. Na Itália, existe uma ilha relativamente próxima da cidade de Veneza chamada Poveglia. Essa ilha já serviu como lugar de quarentena para pessoas com doenças contagiosas ou que há séculos atrás não tinham cura e depois ainda se tornou um hospício para onde eram mandadas pessoas que eram consideradas instáveis mentalmente ou que a sociedade afirmava serem perturbadas. Ao longo de vários anos, milhares de pessoas passaram pela ilha, sendo que a maioria morreu por lá e muitos deles sofrendo. Por conta disso, existe uma crença de que o local é amaldiçoado e frequentado pelos espíritos das pessoas que faleceram por lá. As instalações da ilha estão abandonadas nos dias de hoje e, por ser um local particular, as visitas são proibidas. Já ouviu falar em Las Caves? Las Caves, um complexo de cavernas no sudoeste da França que possui diversas pinturas rupestres que datam de aproximadamente 15 mil anos atrás. Nas gravuras, se pode observar desenhos de animais, paisagens e aspectos do cotidiano dos nossos antepassados. Essas pinturas são consideradas patrimônio da humanidade. O local era um local bastante visitado por turistas. Porém, em 2007, um fungo começou a se espalhar pelas cavernas e, com isso, as pinturas apresentaram indícios de deteriorização. Por causa disso, o local foi fechado pelas autoridades locais e todas as visitações foram proibidas. Atualmente, somente cientistas cadastrados podem entrar no local para realizar estudos. Mas, tirando os corajosos de plantão, ninguém tem muita vontade de ir lá. Centralia, nos Estados Unidos, é uma outra cidade abandonada na qual o ser humano é o maior responsável pela situação. Acontece que nessa cidadezinha, em 1962, uma queima no depósito de lixo se alastrou e atingiu uma mina de carvão. Praticamente toda a cidade foi devastada e, acredite se quiser, até hoje, mais de 50 anos depois do acidente, ainda existem locais pegando fogo devido à alta quantidade de carvão no local. Essa situação obrigou os moradores a saírem da cidade. O local é vigiado de perto pelas autoridades americanas e possui placas de aviso a curiosos de que o local é perigoso e de que os prédios e casas queimados na cidade podem desabar a qualquer momento. Além disso, existe o risco de contaminação com doenças respiratórias devido à fumaça provocada pela queima constante. O homem realmente não anda colaborando muito para a preservação do planeta. Na Austrália, em uma cidade chamada Winterton, temos uma outra prova disso. Acontece que nesse lugar que agora está abandonado, havia uma intensa exploração de asbesto azul, um tipo de material usado em construção que é altamente cancerígeno. Nos anos de 1970, ocorreu um acidente com uma das indústrias no local, o que espalhou fumaça e dejetos tóxicos pela cidade. Isso fez com que os moradores deixassem suas casas para sempre. O governo australiano não chega a proibir a entrada das pessoas, porém, em volta de Winterton existem placas e avisos de que o local é perigoso para a saúde do visitante e quem quer entrar está assumindo essa responsabilidade. Além disso, rodovias e acessos à cidade foram destruídos. Até nos mapas oficiais, o nome da cidade foi retirado, ou seja, uma pessoa que queira se aventurar pelo local deve ir com o GPS em mãos. Você sabe como um paraíso pode se tornar em um lugar abandonado da noite para o dia? Não? Varocha é uma região abandonada da cidade de Famagusta, no Chipre.
Antes da invasão da Turquia, em 1974, o local era bastante famoso e muito frequentado por turistas e também por celebridades mundiais. A região possuía vários hotéis, resorts, restaurantes, bares e clubes voltados ao turismo. As pessoas que trabalhavam nesses locais perderam seus empregos, os empresários e comerciantes, seus negócios e algumas pessoas as suas casas. O governo turco nunca indenizou as vítimas dessa ocupação. Atualmente, o local é controlado pelas Forças Armadas turcas, que proíbem a aproximação de qualquer pessoa não autorizada. O Chipre é uma ilha que se encontra dividida ao meio. O sul é livre e independente. Porém, a parte norte é ocupada pela Turquia e denominada de Chipre do Norte. Com toda certeza, o lugar abandonado que você não pode e não deve visitar é a usina de Chernobyl e sua cidade Pripyat. Essa cidade abandonada fica localizada no norte da Ucrânia, próxima da fronteira com a Bielorrússia. A usina de Chernobyl ficou mundialmente famosa pelo acidente nuclear ocorrido em 26 de abril de 1986. Nesse dia, o quarto reator da usina nuclear da cidade sofreu uma catastrófica explosão que liberou um vapor tóxico e uma fumaça radioativa. Esse foi o maior acidente radioativo já registrado na história da humanidade. 31 pessoas morreram na hora da explosão e milhares morreram em decorrência da radiação ou ficaram com sequelas irreparáveis. Atualmente, a cidade de Pripyat e a usina estão fechadas devido a questões de segurança. A radiação no local ainda é mortal e, por isso, se recomenda distância. Acredite ou não, mas a região só poderá voltar a ser habitada com segurança daqui a 24 mil anos. Esse é o tempo que o plutônio, material radioativo, gasta para não oferecer mais risco às pessoas. Como você pode ver, nem tudo são flores em nosso planeta. E agora eu quero saber sua opinião. Qual desses lugares que eu citei você não iria nem se te pagassem? Existe algum que, mesmo com os riscos, você tem vontade de conhecer? Qual? Deixe aqui embaixo as suas respostas e não se esqueça, eu fico por aqui, mas volto em um próximo vídeo. Até mais!